Curiosidades bíblicas. Questão: Deus muda de ideia? Versículo bíblico analisado, Êxodo 32:14. Problemática: enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo estava ao pé do monte adorando um bezerro de ouro que tinham construído. Êxodo 32, 4-6. Quando Deus instruiu Moisés a descer até eles, o Senhor lhe disse que os consumiria, fazendo de Moisés uma grande nação. Êxodo 32:10. Moisés, porém, ao ouvir isso, suplicou ao Senhor que abrandasse a sua ira. O versículo 14 diz, abre aspas, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Fecha aspas. Isso quer dizer então que Deus mudou de ideia. Entretanto, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, Deus diz que não é homem para que se arrependa. E em Malaquias, capítulo 3, verso 6, ele diz, abre aspas, porque eu, o Senhor, não mudo. Fecha aspas. Ainda no Novo Testamento, Deus demonstrou a imutabilidade do seu propósito. Hebreus 6:17. Fazendo um juramento. Afinal, Deus muda ou não muda de ideia? Comentário: tem-se de sustentar enfaticamente que Deus não muda, conforme Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Ele não muda de ideia, nem sua vontade ou natureza. Há vários argumentos que demonstram a imutabilidade de Deus. Vamos considerar apenas 3. Primeiro, para que alguma coisa mude, algo tem de ser feito numa ordem cronológica. Tem de haver um ponto antes e outro ponto depois da mudança. Tudo que passa por um antes e um depois existe no tempo, porque a essência do tempo é vista pelo progresso cronológico de uma situação anterior para uma posterior. Entretanto, Deus é eterno e está fora do tempo, de acordo com João 17:5 e 2 de Timóteo 1:9. Então não pode haver em Deus uma série de anteriores e posteriores. Logo, ele não pode mudar, porque a mudança necessariamente envolve um antes e um depois. Segundo argumento, toda mudança é para uma situação melhor ou pior, pois uma mudança que não faça diferença não é uma mudança. Ou alguma coisa necessária é obtida, a qual anteriormente não se fazia presente, o que é uma mudança para melhor, ou alguma coisa que se tem e que é necessária é perdida, o que é uma mudança para pior. Mas se Deus é perfeito, ele de nada necessita, portanto, ele não pode mudar para melhor. E se Deus fosse perder alguma coisa, então ele não permaneceria perfeito, portanto, ele não pode mudar para pior. Assim, Deus não muda. Terceiro argumento: quando alguém muda de ideia é porque recebeu uma nova informação, da qual não tinha conhecimento anteriormente, ou porque as circunstâncias mudaram de forma a requerer uma atitude ou ação diferente. Mas, se Deus mudou de ideia, não pode ser porque ele ficou sabendo de qualquer nova informação que desconhecia anteriormente, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, de acordo com Salmos 147, verso 5. Portanto, tem de ser porque as circunstâncias mudaram e demandam uma atitude ou ação diferente. Mas se as circunstâncias mudaram, isso não significa necessariamente que Deus tenha mudado de ideia. Significa apenas que, como as circunstâncias mudaram, o relacionamento de Deus com a nova realidade é diferente, porque as circunstâncias e não Deus mudaram. Quando Israel estava ao pé do monte envolvido numa adoração a um ídolo, Deus disse a Moisés que a sua ira estava ardendo contra os filhos de Israel e que ele se dispunha a destruí-los num juízo. Entretanto, quando Moisés intercedeu por eles, as circunstâncias mudaram. A atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira, mas a sua atitude para com aqueles que o invocam é sempre de misericórdia. Antes de Moisés orar por Israel, eles estavam sob o juízo de Deus. Porém, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel levou-os a ficar sob a misericórdia de Deus. O Senhor não mudou.
O que mudou foram as circunstâncias. A linguagem empregada nesta passagem é chamada antropomórfica. É semelhante a uma pessoa que, movendo-se de um lado para outro, diga, abre aspas, agora a casa está à minha direita, e depois, agora a casa está à minha esquerda, fecha aspas. Essas afirmações não querem dizer que a casa se moveu, é que a linguagem, sob a perspectiva de alguém, está descrevendo que a pessoa mudou a sua posição em relação àquela casa. Quando Moisés disse que Deus se arrependeu, essa foi uma forma figurativa de descrever que a intercessão de Moisés teve êxito em mudar o relacionamento do povo de Israel com Deus. Ele tirou a nação do juízo de Deus e a trouxe para a misericórdia de sua graça. Deus não muda, nem muda de ideia, nem de vontade. Sua natureza é imutável. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!